Olá pessoal, bom dia, tudo bom? De manhã cedo eu acordo com a voz assim, né? Então, mas tudo bem, vamos lá. Olha só, hoje nós vamos estudar poder constituinte, tá? Poder constituinte, tem o poder constituinte originário, né? Então vamos começar por esse daqui, poder constituinte originário, tá? É um assunto que não tem artigo, né? Não tem artigos da Constituição, tá? A gente tem que compreender o assunto, tá? E também não tem decisão do STF. É um assunto bem legal. Então vamos lá. Bom, tô vendo aqui, vamos lá. Se a gente já ouviu falar sobre poder constituinte originário, sim, já ouvi falar, né? O direito constitucional, no direito constitucional, o poder constituinte, ele é o responsável pela elaboração da Constituição, tá? E ele é intitulado Poder Constituinte porque é ele que cria, né? E ele que cria vamos lá, tô olhando aqui para já não ter que ficar lendo, né? Ele que cria, apresenta um novo documento de Constituição, tá bom? Então vamos lá, tem uma questão aqui embaixo, questão para fixar. Aqui, o que está falando aqui, a professora Natália Masson, ela está meio que falando um pouco do poder constituinte, né, que é responsável por fazer a Constituição, o documento, né, a nova ordem jurídica, enfim, vamos ver essa questão. O poder constituinte originário estabelece a constituição de um novo Estado, sim, organizando e criando os poderes destinados a reger os interesses da comunidade. É isso mesmo. Vamos ver mais uma questão. O poder chamado de originário é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, provocando uma ruptura com a ordem jurídica anterior. Então, quando o poder constituinte cria uma nova Constituição, a outra Constituição perde totalmente, tá? O valor dela, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Falamos agora sobre o surgimento do poder constituinte originário. Esse poder sempre existiu, pois desde os primórdios das organizações políticas ele esteve presente. Isso significa dizer que, desde a antiguidade, em todos os atos sociais de fundação e estruturação de uma comunidade, até mesmo aquelas mais primitivas e arcaicas, tivemos a manifestação do poder originário, tá? Afinal, mesmo as sociedades mais antigas, né, já era necessário definir um conjunto de regras que iriam reger aquele corpo social. E o poder constituinte originário era justamente o responsável por fazer isso, né? Claro que os preceitos que dirigiam a vida naquela comunidade não estavam ainda organizados de normas escritas, né? Afinal, as primeiras constituições escritas são recentes, pois é a Constituição dos Estados Unidos, né, no século XVIII, em 1787, e a da França, em 1791. Ó, tô decorando, tô aprendendo. Bom, a teorização do poder constituinte originário, todavia, é bem mais recente, né? Isso quer dizer que o poder já existia no inconsciente dos indivíduos, tá? Mas ainda não havia uma existência jurídica e racional desse poder, tá bom? Eis que no século XVIII, às vésperas da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, a Revolução aconteceu em 1789 e 91, foi a primeira Constituição escrita, tá bom? Um abade francês chamado Emmanuel Joseph Sieyès publica um panfleto que o tornou mundialmente conhecido, cujo título era O que é Terceiro Estado? Tá? Considera-se que Sieyès foi o precursor dos estudos sobre o poder originário, porque nessa obra o abade apresentou as reivindicações do terceiro Estado,
contestando as vantagens dos nobres do alto clero, composto pelos não integrantes dessas duas classes privilegiadas, tá? E que era a nobreza e o alto clero, e o que, portanto, incluía a burguesia, certo? O terceiro estado era o responsável pelas atividades de produção que culminavam na formação da riqueza do país. Tá? No entanto, era completamente alijado do processo político, sem privilégios e sem a participação nas decisões. O terceiro setor, a rigor a burguesia, passou a reivindicar o seu papel na conformação política do Estado, tendo como seu principal defensor o abade francês. Tá? Então, o terceiro setor, imagina, gente, naquela época, então, tinha a nobreza, o alto clero e a burguesia estava fora. Imagina. Em seu panfleto, o manifesto, Sieyès identificou que a formação de uma sociedade política passava por 3 fases. A primeira fase, somente a reunião dos indivíduos. Na sequência, no segundo momento, esse sujeito começaria a se organizar e debater, ainda que de forma rudimentar, as melhores fórmulas para satisfazer as suas necessidades comuns. Mas, com os componentes deste grupo, como os componentes desse grupo vão se tornando muitos e se espalhando por território cada vez mais amplo, fica inviável a manifestação direta de cada integrante sobre todos os assuntos. É nesse contexto que surge a terceira fase, na qual passa a ser necessária a delegação das decisões a alguns poucos indivíduos que representantes legítimos dos demais vão decidir por tudo, né? Por tudo. Hoje nós temos aqui, né, na atual, nós temos os representantes, né, os deputados, né, no Congresso, né, nós temos os representantes, o governador também, o presidente, o governador também são representantes, né? Precisamente no momento em que essa terceira fase de uma sociedade é alcançada, o autor defende ser essencial a organização desse corpo de indivíduos por uma Constituição. Esta segunda, segundo o abade francês, deveria ser criado pelo poder constituinte, titularizado pela nação. Entidade que sintetizaria a unidade política do povo e que, em sua percepção, existiria antes de tudo e seria a origem de tudo. Tá? A nação, enquanto titular do poder originário, seria soberana para ordenar o seu próprio destino e o da sua sociedade, né? Expressando-se por meio da Constituição. Segundo Sieyès, depois eu vou aprender a falar esse nome direitinho. Portanto, a Constituição seria produto dos trabalhos do poder constituinte originário e estruturaria os poderes constituídos do Estado, se diferenciando destes por sua superioridade e capacidade criadora, no caso, o poder constituinte, né? Bom, agora que já foram apresentadas as noções históricas, que essencialmente delimitam o poder constituinte e inspiram os atributos que ainda hoje, depois de mais de 200 anos, são associados ao poder constituinte originário. Te convido a acompanhar nos itens seguintes os aspectos mais importantes que envolve o estudo desse tema. Bora lá, deste tema. Antes, todavia, quero chamar novamente sua atenção para as particularidades desse encontro. O tema que estudaremos nessa aula é puramente doutrinário, o que significa que não farei apontamento sobre artigo específico da Constituição, tampouco acerca das manifestações do Supremo. Simplesmente vamos entender como a doutrina apresenta o poder constituinte originário, a natureza, a titularidade, espécies, características. E no transcurso dessa conversa avaliaremos juntos como cada um desses tópicos tem sido explorado nas provas. Bora, pessoal?
Bora! Natureza do poder constituinte. A natureza vai criar, a natureza do poder constituinte vai variar de acordo com a concepção adotada para explicar e entender o direito. Tá? Na filosofia do direito, existem duas grandes teorias. Na filosofia do direito, existem duas grandes teorias que se contrapõem. A jus positivista e a jus naturalista. A natureza do poder originário vai variar de acordo com a teoria que adotemos. Então vamos ver aqui no Brasil qual que a gente adota, né? A primeira escola que disputa a natureza do poder é a jus naturalista, que o considera um poder de direito, haja vista admitir a existência de um direito natural, decorrente da natureza humana e dos ideais de justiça. Anterior ao direito positivo, né? Então, jus naturalista. Nesses termos, mesmo que o poder originário venha antes da formação do Estado, existiria uma base normativa, que é o direito natural, capaz de lhe dar fundamentação jurídica e permitir que classifiquemos como um poder de direito. Veja se o esquema lhe ajuda a compreender. Bora lá. Então, direito natural. Existe um direito natural, né, da comunidade, da sociedade. E dentro desse direito natural, mesmo antes de existir um poder, né, aí dentro desse a gente vai fazer o poder constituinte originário, tá? E aí tem faz essa Constituição e aí tem o surgimento do Estado, certo? Então vamos ver aqui a explicação. Aí ela está dizendo assim, se a gente notou que o poder constituinte originário vem antes do Estado, já que o Estado surge depois que a Constituição é apresentada. Então existe o poder constituinte originário, depois que é feita a Constituição, né, com as normas, com as regras, tem os princípios, né? E aí, mas ainda assim, mesmo aparecendo antes do Estado, o poder constituinte teria para o jus naturalista natureza de poder de direito, porque retiraria sua fundamentação jurídica de um direito que antecede o Estado, que é o direito natural. Então a gente tem o direito natural, e aí, por existir esse direito natural, reúne-se alguns representantes, né, e pensa em colocar esse direito natural escrito, né? E aí, a partir daí surge o Estado. Ok, vamos ver o que Manuel Gonçalves Ferreira Dias diz sobre esse tema. Ele diz que o direito não se resume ao direito positivo, que é o escrito, né? Há um direito natural, anterior ao direito do Estado e superior ao direito do Estado, certo? Nesse direito natural decorre a liberdade de o homem estabelecer as instituições, porque há de se governar. Destarte. O poder que organiza o Estado estabelecendo a Constituição o poder de direito, certo? Então existe o poder, o direito natural, e existe quando se forma a Constituição, forma o Estado, e daí passa a gente a organizar, né, o Estado, e a gente passa a ter esse poder de direito. Certo? Não é mais o direito natural, né? Já é o direito positivo, vamos pensar aqui. Agora, em contrapartida, a filosofia central do pensamento jus-positivista é baseado na regra de que não há direito antes do Estado. Assim, se o poder constituinte originário cria o Estado, é impossível ter uma base normativa que fundamente o poder constituinte, já que ele é anterior ao próprio direito. Gente, socorro, né? Isso aqui, vamos lá. Por isso, o poder constituinte originário é considerado um poder político, extrajurídico. Então, por jus positivista, eles acham que o poder constituinte originário, ele é um poder político, né? Então ele é antes do poder jurídico positivo, ele é um poder extrajurídico, né? Que se funda em si mesmo. É um poder de fato, ok? Que nem integra o mundo jurídico,
nem possui natureza jurídica. Nem possui natureza jurídica. Consideramos ser esta a melhor leitura na natureza do poder constituinte originário. Bom, então vamos lá, né? Então tem, vamos estar destacando aqui a maioria da doutrina, e quem concorda, né, com essa tese explica a natureza do poder constituinte é a positivista. Veja o que diz o Ad Lâmigo. O poder constituinte originário é um poder de fato. Sua natureza, pois, é fática. Não é um poder jurídico, sujeito aos desígnios do mundo do direito, e sim metajurídico ou extrajurídico. Brota das relações políticos-sociais, porque seu fundamento reside nas necessidades econômicas, culturais, antropológicas, filosóficas e até religiosas da vida em sociedade. O poder constituinte originário não tem como referencial nenhuma norma jurídica que a precedeu, posta-se acima do plano legislativo. Afinal, é a produção legiferante, produção de leis, né, do Estado que se lastreia nele, do poder constituinte originário. Resultado, vamos ver. O ordenamento jurídico nasce a partir do momento em que ele cria a Constituição. Então, o poder constituinte originário é um poder pré-existente à ordem jurídica, sendo desnecessário haver preceitos normativos para regulamentá-lo. Informações teóricas apresentadas. Veja o esquema abaixo, que estrutura esses detalhes referentes à natureza do poder constituinte originário. Gente, vamos ver, né? Porque só... Vamos lá. Natureza do poder constituinte originário. Tem a escola justnaturalista, do poder de direito, diz que o poder constituinte é possuidor de natureza jurídica, né, para o justnaturalista, e esse é anterior ao Estado, existe exatamente exatamente para organizá-lo por meio da Constituição. Então, e a escola juspositivista diz que é um poder de fato, é um poder político. Para alguns é um poder extrajurídico, está fora, né, do jurídico. Produto das forças sociais que o criam. A escola juspositivista é a concepção que nos parece mais adequada para explicar a natureza do poder constituinte. Tá. Então existe um poder de fato, né? Produto das forças sociais, tá? Um poder político. Ok. Agora vamos ver então uma provinha aqui. Vamos ver. Sendo um poder de fato ou político, o poder constituinte originário não tem natureza de poder jurídico, tá? Então, tá falando que é verdadeira, ok? Bora para o próximo capítulo. Titularidade. Quem é que tem o poder político? O poder constituinte originário. O titular do poder constituinte é aquele que o detém, estando apto a elaborar os contornos normativos de um Estado. Em suma, é quem vai definir o conteúdo, as regras e a estrutura organizacional daquela ordem jurídica, né, daquele Estado. No transcorrer dos vários séculos da Idade Média, a titularidade pertenceu aos soberanos, compreendidos como verdadeiras encarnações de entidades divinas. E como os reis eram vistos como divindades poderosas, eles podiam conformar sozinho todo o aparato estatal, livre de quaisquer limitações. Tá? Por isso fala-se que na época vigorava o absolutismo. Às vésperas da Revolução Francesa, quando Sieyès publicou o panfleto intitulado O que é o Terceiro Estado, a formulação clássica da titularidade do poder constituinte como pertencente à nação surgiu, né?
Então, não era mais pertencente só aos soberanos. Então, às vésperas da Revolução Francesa, começou a falar que essa titularidade do poder pertencia a todos, né, à nação. Tá? Nesse sentido, o autor rompeu com a legítima dinastia do poder, típica das monarquias absolutistas, e associando o conceito de nação ao terceiro Estado. Afirmou-se aquela legítima titularidade do poder constituinte, apta a criar uma Constituição, que organiza o Estado de acordo com vontade nacional. Modernamente, todavia, a concepção de nação, de matriz fortemente sociológica, foi substituída pelo povo, um conceito substancialmente jurídico, na titularidade do poder constituinte. O poder constituinte passou a significar, portanto, o poder do povo. Né? Então, ela fala para a gente ter cuidado com a mudança na titularidade do poder constituinte, pois isso é objeto frequente de questões em prova. Vamos ver. Para a teoria clássica do poder constituinte de Emmanuel Joseph Sieyès, o titular do povo seria, o titular do poder constituinte seria o povo. Então, na teoria clássica, não é a nação. Não era a nação que ele falava? Vamos ver. Tá falso, mas ele não falava do povo, né? Vamos ver. Visto que a teoria clássica do poder, formada por Emmanuel, o titular seria a nação. A ideia de titularidade do povo pertencia ao povo, veio depois. Então, a ideia clássica, né, de Emmanuel Joseph Sieyès era a nação que era a titular do poder. Certo? Vamos ver essa prova aqui. Abate Sieyès foi o primeiro a sistematizar a doutrina do poder constituinte em sua obra O que é o Terceiro Estado, né? Terceiro setor, Terceiro Estado, que influenciou fortemente a Revolução Francesa, em 1789. Nessa obra, a titularidade do poder constituinte passou a ser atribuída ao povo, não, foi a nação. Ou a nação, como preferiria o padre, abandonando-se desse modo as visões que atribuem ao monarca, Deus, a titularidade do poder. Bom, então ele, será que está certo ou errado? Está certo, mas assim, ele começou com a nação e depois esse conceito passou a ser titulado povo, tá? Então aqui é uma questão, gente, que é isso? Socorro, vamos lá. Só o povo é entendido como sujeito constituído por pessoas, mulheres, homens, enfim, vamos ver. Sobre a titularidade do poder constituinte no constitucionalismo brasileiro, é correto afirmar que é conferida ao Estado, ao povo, que exerce sempre diretamente, indiretamente? Não. Estado que eu exerço por meio de Assembleia Constituinte, pois resta superada ali a lição que apregoava pertencerão ao povo. Povo que eu exerço sempre, povo que eu exerce ora diretamente, ora indiretamente. Não, era B. Povo que pertence sempre indiretamente. Porque isso aqui era na época da... Vamos ver o que o professor fala. A alternativa correta deveria ser assinalada a letra B. O titular do povo, o titular do poder constituinte originário é mesmo o povo, que sempre o exerceu de forma indireta, por intermédio dos seus representantes eleitos. De forma indireta, porque não é hoje, que eu confundi, que hoje o poder exerce ora diretamente, ora indiretamente, mas isso é hoje, né? Mas para o poder constituinte originário, realmente é o povo que exerce sempre indiretamente, né? Porque daí quem vai constituir, né, a Constituição, formar o Estado, são nossos representantes. Bora para o próximo capítulo. Espécie. Olha a professora falando comigo. Até aqui, Raimundo, eu creio que você já tenha se adaptado à ideia do que o poder constituinte originário é o poder político. Tá bom. É o poder político. Eu achava mais que era natural, mas justnaturalista. Mas tudo bem, o poder político, de fato.
Tá, que antecede o direito, sendo responsável pela elaboração da primeira Constituição de um novo Estado, ou pela elaboração de uma nova Constituição daquele mesmo Estado que vai criá-lo sob o aspecto jurídico, tá? Então, quando é a primeira Constituição, é originário, é um poder político. Já quando é a segunda Constituição, já é um poder jurídico, aspecto jurídico, tá? Não é um aspecto político, é aspecto jurídico. Aspecto jurídico, já sei, gente, entendi. Ou pela elaboração de uma nova Constituição daquele mesmo Estado, que vai criá-lo sob aspecto jurídico. É o poder constituinte derivado, acredito. Vamos lá. Lembrando aqui. São muitas e variadas, todavia, as nomenclaturas que a doutrina apresenta para identificar os mesmos momentos e as distintas vertentes de manifestações do poder, o que os torna essencial uma organização classificatória, como a que vou lhe apresentar. Quanto ao momento de sua manifestação, o poder constituinte pode ser classificado como fundacional ou pós-fundacional. Fundacional é histórico, tá? Quando confecciona a primeira Constituição de um Estado, né? A primeira Constituição histórica, segundo Hans Kelsen, agiu em nosso país na outorga do documento de 1824, pois foi a nossa primeira Constituição. Então, primeira Constituição histórica, né? Ok? Pós-fundacional, pois muito chama de revolucionário pós-fundacional, quando o poder constituinte originário, tá? PCO, parte de uma completa ruptura da ordem jurídica vigente para elaborar o novo documento que substituirá, né, por revogação o anterior. Essa espécie de PCO atua na feitura de todos os documentos posteriores ao primeiro, de modo revolucionário ou por meio de uma transição constitucional pacífica. No Brasil, apresentou-se nos documentos constitucionais que vieram depois da Carta de 1824. Foi 1891, 1934, 37, 46, 67, 69 e a atual, que é de 88. Não custa informar que é possível que o poder constituinte originário em determinado Estado só se manifeste uma única vez, de modo fundacional, criando a primeira e única Constituição que vai reger aquele país. É o que se passa, né? Nos Estados Unidos, tá? A primeira Constituição foi de 1789, é a primeira e única Constituição, tá bom? Escrita no mundo. Então, a primeira Constituição escrita no mundo foi dos Estados Unidos em 1787, no século XVIII, portanto. Quanto às dimensões, o poder originário pode ser considerado material ou formal. Falemos de cada uma. Material, né? Que ele pode ser material ou formal. Material. Anterior ao formal, é o poder que delimita os valores que estão prestigiados pela Constituição e a ideia de direito que vai vigorar no novo ordenamento. Nesse sentido, pode ser traduzido como um conjunto de forças político-sociais geradoras na mudança institucional que explicam a ideia de direito e produzem o conteúdo de uma nova Constituição. E formal. Formal é aquele que exprime e formaliza a criação em si, estruturando a ideia de um direito que foi pensada e constituída pelo poder constituinte material. Revela-se na identidade, né? No grupo constituinte, que formalizará em normas jurídicas a ideia, concepção de direito consentida em um dado momento histórico, tá? Então, nos dizeres do professor português Jorge Miranda, o poder constituinte na dimensão material é obviamente anterior ao formal, sim, em dois aspectos. Um lógico, outro histórico, tá? O poder constituinte material precede o poder constituinte formal, ok.
Precede-o, logicamente, porque a ideia de direito precede a regra de direito. O valor comanda a norma, a opção política fundamental, a forma que elege para agir sobre os fatos, né? Bem português mesmo, fatos, e precede-o historicamente, porque há sempre dois tempos no processo constituinte: o do triunfo de certa ideia de direito ou do nascimento de certo regime e o da formalização dessa ideia ou desse regime. Então, eu entendo por aqui que existe assim. Existe, então, a ideia, né, material, o que vai acontecendo, e aí depois põe todas essas informações, essas ideias, num papel, e aí formaliza, né, a Constituição. Vamos ver se é isso mesmo, né? Então, espécie do poder. Temos o Constituinte originário. Quanto ao momento de manifestação fundacional, produz a primeira Constituição histórica de um Estado. Pós-fundacional, parte de uma ruptura, né, institucional da ordem vigente para elaborar a norma constitucional, que sucederá uma anterior, né, revogando integralmente a precedente. Então, o que aconteceu aqui no Brasil? Vamos pensar. Então, teve a Constituição de 34, que quando foi em 46, rompeu, né, aquela norma anterior e foi criado a Constituição de 46. Bora lá. Quantas dimensões? Quantas dimensões? Material e formal. Delimita os valores que serão prestigiados pela Constituição, a ideia de direito para vigorar no novo ordenamento. Aí exprime e formaliza, né, as dimensões formais. E a criação em si, estruturando a ideia de direito que foi pensada e construída pelo poder constituinte material. Ok, bora. Bom, poder constituinte originário, parte 5, exercício. Bora ver. Agora que já definimos que a titularidade do poder constituinte é originário, pertence ao povo, vamos definir como se dá o exercício do poder constituinte. Afinal, nem sempre haverá coincidência entre o titular e o exercente, o que acarretará o exercício do poder não pelo povo, que é o seu titular, diretamente, mas sim por um corpo diverso que o representa ou não. Portanto, quanto ao exercício do poder, tá? Esse exercício aqui é do poder, vamos ver. Procedimento constituinte direto. Quando o projeto elaborado pela Assembleia só tem validade jurídica por meio de aprovação direta do povo, que se manifesta através de plebiscito ou de um referendo, tá? Exercício democrático indireto. Nesse caso, o povo escolhe os representantes, que se tornam responsáveis pela elaboração de um novo documento constitucional que renovará o ordenamento jurídico. O poder constituinte atuará por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte ou uma Convenção Constituinte, sendo esta a forma que tipifica o exercício democrático desde as origens do constitucionalismo, conforme nos certificam os exemplos da Convenção da Filadélfia, de 1787, e a Assembleia Nacional Francesa, de 1789. No direito brasileiro, podemos citar como exemplos documentos, né, de 1891, 34, 46 e 88. Por quê? Porque a 37 não foi uma Assembleia Constituinte, foi na tora, né? E no 67 e 69 também. Foi outorga, não foi na tora. Exercício autocrático. O poder se manifesta por meio da outorga, de modo que a Constituição seja estabelecida por um indivíduo ou um grupo que alcança o poder sem qualquer resquício de participação popular, constituindo o que se denomina poder constituinte usurpado.
né? Temos como exemplo as constituições de 1824, que foi a nossa primeira Constituição Histórica, 1937 e 1967, bem como a Emenda Constitucional de número 1 de 1969, tá? Bora ver aqui uma prova. Ó, a outorga é a convenção. A outorga e a convenção são formas de expressão do poder constituinte original. Tá certo, porque a outorga, ó, convenção, né, tá aqui, ó, ou uma convenção, né, ó, convenção constituinte. Então, convenção, né, outorga, são formas de expressão do poder constituinte originário. Ok. As características do poder constituinte originário. Bom, no que concerne à natureza do poder constituinte definida, está a prevalência no direito brasileiro da vertente positivista. Assim, o poder constituinte originário é considerado um poder de fato, que se funda em si mesmo, sem se basear em regra alguma de direito anterior, tá? É um poder, portanto, detentor de uma natureza essencialmente política, tá? Assim, vamos avaliar as características essenciais do poder constituinte originário segundo a ótica positivista, vigente em nosso ordenamento. Inicial. Porque o produto do seu trabalho, a Constituição é a base do ordenamento jurídico e é o ponto a partir do qual o direito começa, tá? Sobre o poder constituinte, diz o professor português Canotino. Não existe antes dele, nem de fato, nem de direito, qualquer outro poder. E nele que se situa, por excelência, a vontade do soberano, instância jurídica política, dotada de autoridade suprema. Bom, o poder constituinte atua antes de o Estado e o direito o poder constituinte atua antes de o Estado e o direito surgirem. Atua antes do Estado e do direito surgir. Do Estado e do direito surgir, dos dois. De surgir o Estado e de surgir o direito. Pois esse só aparece quando a Constituição é elaborada. Então, o poder constituinte atua antes, né? Então, existe o poder constituinte, depois vem o poder de Estado e de direito, certo? Porque só existe poder de Estado e de direito depois que a Constituição é elaborada. Exatamente por isso, o poder constituinte originário não pode integrar a ordem jurídica que ele mesmo inicia, tampouco ser regido por ela. Como o poder também não se conecta à ordem jurídica anterior, por ele rompida, a conclusão é a de que ele não pertence à ordem jurídica alguma, por isso não pode ser objeto de nenhuma delas. É, portanto, um poder inicial, já que cria a Constituição, tá? E origina o Estado. A partir da Constituição, origina o Estado. Ainda sobre essa característica, veja o que os constitucionalistas pátrios dizem. Bora lá. Aqui vamos ver. É verdade que o exercício do poder constituinte originário representa, pelo menos sob o ângulo formal, uma ruptura em relação ao ordenamento jurídico pretérito. Teoria seria como se o Estado e o direito recomeçassem do zero, rompendo com o passado. Teoricamente, né? E são justamente essas considerações que nos levam à próxima característica. Reconhece o poder como ilimitado, pois o poder constituinte originário não se submete ao regramento posto pelo direito precedente, sendo possuidor de ampla liberdade de formação da nova ordem jurídica. Isso significa que as normas jurídicas anteriormente estabelecidas não são capazes de limitar sua atividade, restringindo juridicamente sua atuação. Ele simplesmente pode decidir o que quiser e como quiser, o que nos encaminha para a particularidade seguinte, que ele é incondicionado, tá?
Então, incondicionado, já que não se submete a qualquer regra ou procedimento formal prefixado pelo ordenamento jurídico, o que pertence, assim, no curso de seus trabalhos, o poder constituinte atua livremente, sem respeito às condições ou regras previamente estipuladas. Entenda uma coisa: as regras e princípios postos na Constituição anterior não têm força para obrigar ou limitar o poder constituinte, justamente porque esse documento constitucional perderá sua validade, deixando de produzir seus efeitos. Por que ele é autônomo? Porque ele é capaz de definir o conteúdo que será implantado na nova Constituição, bem como sua estrutura e os termos de seu estabelecimento. Ressalta-se que, para alguns autores, essa característica é só uma maneira diferente de expressar o fato de o poder ser ilimitado. Bom, há ainda uma outra característica do poder constituinte útil à complementação do rol apresentado. Disse este um poder permanente, pois ele não se esgota quando conclui a feitura da Constituição. Ele permanece em situação de latência, podendo ser ativado quando o momento constituinte, Quando o momento constituinte se apresentar novamente. Veja que interessante. O poder constituinte não desaparece quando finaliza seus trabalhos e constitui um novo estado jurídico. Ele segue com o povo que o titulariza. Tô com problema de falar o L, Titulariza, mas em estado de hibernação. Fica aguardando o novo cenário que poderá exigir sua manifestação. Agora, vejamos um esquema. Cadê o esquema? Olha aqui o esquema, gente. Característica do poder constituinte. A gente já viu que ele é inicial, ilimitado, incondicional, autônomo e permanente. Ok, pessoal? Vamos ler de novo, A gente já viu aqui, são resuminhos do que a gente já leu, tá bom? Então, ele é ilimitado. Estamos querendo dizer que ele não é sujeito a nenhum limite jurídico imposto pela ordem jurídica anterior, tá bom? Então, veja as posições de alguns autores. Então, nós temos o Abad Sies Jus Naturalista, que ele dizia que no quinto capítulo, de que o que é o terceiro estado, ele afirmava que a nação era, por consequência, o poder constituinte, E aí, depois foi pensando-se que seria o povo, Para Canutilho, o poder constituinte original obedece a padrões de modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais, radicados na consciência jurídica geral da comunidade, devendo observar os princípios do direito internacional e de justiça. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento entendemos que tem mesmo poder constitucional e está sujeito a limites. Adotamos uma visão não positivista do fenômeno jurídico. Bom, espero que isso não caia em prova, Que vai que eu vou querer saber, se alguém ainda acha que não. Bom, eu sou mais da linha deles aqui. Eu acho que existe um poder originário antes, e que tem esses limites. Mas, enfim, então eu estou mais para jus naturalista, Mas o nosso poder constituinte, ele é positivista, tá certo? A visão. Vamos ver essas questões aqui, se a gente já sabe fazer. Quais são as características fundamentais do poder constituinte originário? Bom, ele é inicial, ele não é limitado. Ele é inicial, ele é ilimitado, mas ele não é condicional. Ele é inicial, ele é ilimitado e ele é incondicionado. Tá bom, é esse aqui mesmo. Tá. Essa matéria não é realmente difícil. Essa matéria, ela é uma matéria que dá pra gente aprender e tirar uns pontinhos nas provas aí, E cai, Vamos ver, essa prova aqui foi de juiz, gente. Olha só, uma prova de juiz, caiu essa questão. Então, bora, continua.
Bora lá, aqui, vamos ver, o poder constituinte classifica-se em poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Nós ainda não estudamos ainda sobre o derivado, mas já sabemos que existem os dois. Bom, então, a alternativa apresenta o poder constituinte originário. Vamos lá. Ele é inicial e limitado. Ok. Subordinado? Não. Inicial e limitado. Autônomo e incondicional. Sim, essas aqui. Essa é a questão que está correta, porque as outras vai ter, ó, limitado, decorrente, limitado, então vai ser essa. De acordo com a doutrina, o poder constituinte originário é autônomo. Sim, ele é autônomo. Bora lá. Não deve submissão, mais respeito à ordem jurídica anterior. Mas não deve. Não deve submissão, mas deve respeito? Não. É o ato de criação que confere a um conjunto de normas o estado constitucional definitivo. Não sei o que é isso, não. Rompe completamente com a ordem jurídica existente, instaurando um novo ordenamento jurídico. Bom, ele é autônomo porque, vamos ver, a estruturação de uma nova Constituição poderá ser ou não determinada por quem exerce o poder constituinte autônomo, originário. Qualifica o direito constitucional formal, tornando-se substancial sobre o poder constituinte. Bom, vamos ver, é o ato de criação que confere a um conjunto de normas o estado constitucional definitivo. Não existe esse. Rompe completamente com a ordem existente. Instaura. Eu vou ficar com a C. Ah, acertei dessa vez, gente. Bora ver uma explicação. O poder constituinte originário, se eu fiquei com dúvida, né? Então, bom, tá. O poder constituinte originário sendo responsável pela estruturação de uma nova Constituição, não é submisso, tampouco deve respeito à ordem anterior. E, pois, considerado autônomo, justamente, pois é capaz de romper completamente com a ordem existente, por ser ilimitado, né? Instaurando um novo ordenamento jurídico, tá? E define o conteúdo que será implantado na nova Constituição, bem como a estruturação e os termos de seu estabelecimento. Ressalta, por fim, que alguns autores entendem como... Poder constituinte originário possui características tradicionais que o diferenciam dos poderes constituídos, tratando-se de um poder inicial, autônomo e incondicional. É isso, tá certo. A ordem jurídica começa com o poder constituinte originário. A ordem jurídica começa com o poder originário, é isso mesmo, porque o poder originário é um poder de fato, poder político, então a ordem jurídica começa com ele, tá bom? No poder que possibilita a instauração de uma nova ordem, inicial e autônoma, pois produz uma nova Constituição, mas deve respeito às cláusulas pétreas. Não vi isso. Não originário, pois delibera e produz a nova ordem constitucional, sendo assim autônomo e incondicional, e não está limitado às normas constantes das constituições anteriores. Pronto, essa questão aqui está bem. Derivado não original, pois se considera inexistente as cartas constitucionais, salvo no que se refere às cartas. Pá, então foi essa daqui, não foi? Então é a B. Acertamos. O poder constituinte originário é considerado inicial por quem está numa nova ordem jurídica, rompendo integralmente com a ordem anterior, certo? Então, aqui está só falando no último capítulo, né? Vamos para cá. Poder constituinte originário e os seus direitos adquiridos. Deixa eu ver aqui quanto que ainda falta pra gente... Cadê? Falta o poder constituinte originário, parte 7. Essa depois vai ser o resumo e as questões. Então vamos ver essa daqui, depois eu faço um outro vídeo só com o resumo e com as questões. Nossa Constituição garante expressamente no artigo 5º, inciso 36, a estabilidade das relações jurídicas ao amparar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá?
Mas do que seria o direito adquirido? Essa expressão é definida pelo artigo 6, né? E artigo 6 e parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINBD, tá? Eu falo assim, ó, consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tem termo prefixo ou condição pré-estabelecida e não inalterável a arbítrio de outro, tá? Essa explicação que a lei traz não é tão precisa realmente, pois ela aproxima demais o conceito de direito adquirido ao direito subjetivo, praticamente os equivalendo, né? Os equivalendo. Bom, na verdade, as expressões que diferenciam na medida em que o direito subjetivo só permanece enquanto tal até que uma das suas situações ocorra. Ou o direito é realizado e passa a garantia de direito consumado, ou não é realizado, tá? Então, em virtude de normalização anterior, com ele incompatível, passa à categoria de direito já adquirido, ok? O direito torna-se adquirido, portanto, quando uma alteração na ordem jurídica torna inviável um direito que o indivíduo ainda não desfrutou, mas que já era possível de fruição desde a data da modificação. Ok. Uma questão interessante é a seguinte: será que estes direitos, né, os adquiridos, podem ser validamente invocados diante de uma manifestação do poder constituinte originário? Em outras palavras, o que estamos questionando é se existe a possibilidade de preservarmos uma situação jurídica que envolva um direito que já adquirido na ordem jurídica anterior, mas não foi exercido e é incompatível com a nova ordem. Gente, parece que não. Para ilustrar, imaginemos uma situação na qual determinada pessoa tenha cumprido todos os requisitos determinados constitucionalmente para realizar determinado direito. Todavia, antes mesmo de exercê-lo, uma nova Constituição que descarta esse tal direito entra em vigor, conforme já noticiado o poder originário inicial, fornecendo as bases jurídicas que inauguram o ordenamento. É também ilimitado sob o aspecto jurídico, não se subordinando às determinações normativas traçadas pelo ordenamento precedente. Assim, somente é direito o que a nova ordem disser que é, aquilo que por ela for aceito como tal, de acordo com Gilmar. Quem é esse Gilmar? É o Gilmar Mendes. O que é repudiado pelo novo sistema constitucional não há de se receber status próprio de um direito, mesmo que na vigência da Constituição anterior. Assim, outra não pode ser a nossa conclusão, senão a de que não se pode alegar direito adquirido perante a nova Constituição, perante o trabalho do poder constituinte originário. Gente, para ilustrar, pensamos no artigo 17 dos atos, né, do ADCT, que assim determinou os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrente, não se admitindo, neste caso, invocação do direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Em conclusão, não se pode alegar direito adquirido perante a nova Constituição, diante do trabalho do poder originário. Para fixar, bora fazer essa questão. A superveniência de uma nova Constituição não afetará o direito? Afetará, sim. É errado, afetará o direito, sim. Porque na hora que tiver uma nova Constituição, a gente perde o direito adquirido. Não existe direito adquirido frente a uma nova Constituição. O poder constituinte originário tem como principais características inicial, ilimitado e condicionado. Certíssimo. Bom, eu vou finalizar esse vídeo, tá? E vou fazer um outro vídeo
pra gente ver aqui o resumo direcionado e as questões, tá bom? Então aqui, então vai ser a teoria sobre o poder constituinte originário, com algumas questões, né? Que a gente, nós vimos, né? O poder originário, são 8 partes, gente. Até que nós estudamos bastante. E agora tem o resumo direcionado e as questões. Quando eu abrir o próximo vídeo, nós vamos direto para as questões, porque vamos tentar fazer as questões sem o resumo. Aí, no próximo dia que eu faço a revisão eu faço a partir do resumo, tá? Então, como que eu faço a revisão? Eu leio o resumo, que ele é rápido, ó, tá vendo? Tem tudo aqui nesse resumo. E depois faço algumas questões. Isso amanhã, tá bom? Então, eu vou fechar esse vídeo agora, tá certo? Legal, tô achando legal estudar e gravar as aulas, porque faz eu ter um compromisso, né, de estudar sem interromper, sem ficar fazendo outra coisa, né? Então é um compromisso que eu tenho comigo, né? E aí é isso, pessoal, tá? Vamos lá, juntos. Beijo, tudo de bom. Compartilha esse vídeo, deixa seu comentário para poder me ajudar a... Se você tiver alguma ideia de como estudar melhor, de como aprender, né? Porque eu tô aqui treinando como estudar e que eu quero ajudar mais pessoas, tá bom? Beijo.